Olá, você consegue identificar qual é o problema acústico que uma igreja tem? Que a sua igreja tem? Que a igreja que te chama para resolver um problema tem? Você sabe resolver esse problema? Quando você demanda essa questão acústica para alguém, você sabe dizer qual é o tipo de material que você vai usar? Meu nome é Daniele Garcia, eu sou consultora em acústica e eu gosto de descomplicar essas questões para todas as pessoas que são envolvidas no processo, arquitetos, engenheiros, usuários, pastores, músicos, todos que estão envolvidos com a questão acústica. Vem comigo que você vai saber mais sobre isso. Eu fiquei bem tocada com uma situação que em uma semana eu fui chamada para resolver vários problemas que tinham a mesma origem. Uma confusão que existe entre isolamento acústico e condicionamento acústico. Você consegue perceber qual que é a diferença entre essas duas situações? Então, eu estive em uma igreja onde tem um problema de isolamento acústico. O som gerado ali dentro da igreja, acontece de uma forma elevada e o vizinho, que está bem colado nessa igreja, ele ouve praticamente tudo que está sendo dito ali dentro, os níveis sonoros que chegam até a residência dele são elevados, incomodam, e aí esse tipo de problema que acontece com muita frequência, as pessoas acham que tem que resolver com materiais acústicos. O que são materiais acústicos? São materiais que eles entendem como material que vai resolver essa questão do isolamento. E aí vem a primeira grande confusão. O que é um material acústico? Na verdade, qual é o tipo de desempenho que esse material tem que ter? Quando eu falo do problema do meu vizinho que está escutando o que acontece dentro da igreja, eu preciso de isolar. Para isolar, eu preciso pensar em materiais maciços, eu preciso de conter o som ali dentro. E aí eu faço uma analogia, que é uma analogia de uma bacia de água. Se essa bacia de água tem um furo, nesse furo vai sair toda a água, e a bacia de água ela não vai ter capacidade de conter essa água, da mesma forma que a igreja não vai ter capacidade de conter o ruído. Aí o que as pessoas fazem? Elas correm lá numa loja que trabalham com materiais acústicos, procuram materiais de absorção acústica. O que são materiais de absorção? São materiais que amortecem o som que vai bater e voltar para dentro do ambiente. Da mesma forma como essa bucha de cozinha. Vou chegar aqui com o ruído, vou bater, ele vai amortecer e voltar. Estou pegando uma bucha que é um material super comum, todas as pessoas conhecem, mas eu posso pegar também um material acústico, um material de absorção acústica, como esse aqui, um material extremamente comum, né? As pessoas usam muito isso em estúdio e elas entendem que por ser um material acústico, ele vai conter o som ali dentro. Um engano muito comum, porque se eu pego essa bucha e coloco água nela, vamos pensar sempre nessa questão da água como um elemento a ser contido, como o som. E jogo água ali dentro, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando essa água passar para o outro lado. Da mesma maneira que esse tipo de material vai fazer. É um material poroso. Ele serve muito para poder absorver o som e fazer com que ele volte com nitidez. Então, quanto mais material poroso eu coloco na minha igreja, mais eu estou contendo a reverberação. Muitas vezes eu não estou precisando disso, eu preciso fazer com que o som propague ali dentro. E aí, um mesmo caso que foi visto nessa semana em situações semelhantes de isolamento acústico, que as pessoas tratavam com absorção acústica, eu vi um relato do operador de som. O que ele dizia? Ele estava questionando, né, o porquê dele ter que ficar aumentando o som dentro daquele espaço. Por que ele aumenta o som? Por que ele eleva o volume do som ali dentro? Porque o som está sendo muito absorvido e o ambiente está deixando de ser vibrante, está deixando de ser emocionante. E aí vai fazer com que ele exija do equipamento muito mais.
Por quê? Porque ele precisa que as superfícies ajudam também a refletir esse som e fazer com que esse som chegue nos lugares mais distantes das fontes sonoras. Então, essa situação é uma situação que é a principal questão que a pessoa deve saber a respeito de acústica. A diferença entre absorção e isolamento. A gente absorve o ruído, absorve as ondas sonoras quando a gente quer nitidez da fala, do ruído de dentro, a fonte dentro do ambiente e os receptores também dentro desse ambiente. Quando a gente tem problema com o vizinho, a gente precisa conter o som. E eu não consigo conter o som da mesma forma que eu não consigo conter água dentro de uma bacia se ela tiver buraco. Então eu preciso pensar em isolamento, materiais que sejam maciços, como as placas lisas de gesso acartonado, né? Que vão junto com o material de absorção, que é a lã de vidro, criar uma situação de isolamento acústico. Então eu vou acrescentando placas para fazer com que esse isolamento aconteça. Se eu uso no lugar de um material desse, vou voltar com a minha espuma de cozinha. O material desse eu estou fazendo com que o som atravesse de um lado para o outro, que não resolve nada. Uma outra situação muito comum nos templos é a questão da cobertura. Então eles tratam muito bem todas as vedações, mas a cobertura, que é uma cobertura normalmente metálica, tem uma massa muito estreita, vou pegar ela bem no cantinho aqui para vocês não confundirem, muito estreita, e faz com que esse som passe de um lado para o outro. E o que é pior, né, em momento de chuva, faz com que isso aqui seja uma outra fonte de ruído. Então isso aqui também deve ser tratado. E aí a gente tem as telhas que são telhas sanduíche, que tem um núcleo de poliuretano. Se você pensar em usar isso aí, vou baratear o custo, vou colocar a telha com o núcleo de isopor. Vai resolver? A questão térmica sim, mas a questão acústica não. Por quê? Porque o que não é poroso, né, o isopor, ele não tem capacidade de elástica. Então ele não vai ajudar a criar esse efeito massa, mola e massa. Ele vai passar o som. Ele é muito leve, ele não tem densidade. Então o isopor não resolve a questão da acústica. E aí, paredes maciças, né? Olha as minhas paredinhas de tijolo aqui, ó. Paredes maciças, que podem também ser preenchidas com materiais, que são materiais que vão aumentar a capacidade isolante. Isso aqui serve para isolar o ruído. Então, é muito importante o entendimento da diferença entre isolamento e absorção acústica. Eu absorvo o som, eu uso materiais macios e porosos para fazer com que o som fique nítido ali dentro. E eu uso materiais maciços, né? E vou acrescentando massa nisso, tanto em cobertura quanto em vedação, quando eu preciso isolar o som de um ambiente para o outro. Então, como a gente resolve a questão do isolamento acústico de uma igreja? Com materiais que conseguem conter o som ali dentro, da mesma forma com que uma bacia de água consegue conter um tijolo em cima do outro, tijolo preenchido, da mesma forma como uma bacia de água consegue conter água. Então, fica a dica: isolamento acústico não é absorção acústica. Não se resolve com materiais caros como os materiais de absorção. Ok? Curtam esse canal, continuem acompanhando nosso movimento de conscientização e entendimento da acústica. Uma boa semana a todos.